Olá, pessoal! Mais um vídeo aí de análise da rodada. Desta vez, rodada da Série B para vocês. A quarta rodada. Vou dar um resumão de tudo que rolou. Abrindo a rodada, nós tivemos 4 jogos na terça-feira. O Criciúma recebeu o CSA. No primeiro tempo, poucas chances de gol. O Criciúma até tentou atacar mais, mas não teve qualidade para abrir o placar. O CSA que abriu o placar aos 31. O CSA teve poucas chances de gol, mas quando teve, conseguiu chegar ao gol. No segundo tempo, o Criciúma voltou melhor e chegou ao empate aos 6 minutos do segundo tempo. O Criciúma quase virou o placar aos 12, mas teve a bola tirada ali em cima da linha. Depois disso, o CSA ficou à frente do placar mais uma vez após um gol contra. Aí o Criciúma se desestabilizou, se desesperou. Teve jogador expulso e ainda tomou mais um gol. 3-1. E ficou nisso aí. O CSA conseguiu mais uma vitória no campeonato e o Criciúma segue sem pontuar ainda. No outro confronto, tivemos Boa Esporte e Juventude, num jogo de dois times que ainda não tinham vencido no campeonato. O primeiro tempo foi bem fraco, sem muitos lances, o Boa até teve mais posse de bola, mas não assustou o time do Juventude. No segundo tempo, um jogo fraco também, só na segunda metade que melhorou, que o Juventude abriu o placar aos 31 do segundo tempo, mas um minuto depois o Boa empatou. Parecia que ia ficar nisso, mas o Juventude 3 minutos depois fez o segundo gol e ficou 2-1 para o Juventude, que conseguiu a sua primeira vitória no campeonato. Mas vale ressaltar que foi mais pela fragilidade do adversário do que por mérito aí do Juventude. O Boa segue sem vencer, 4 jogos, 4 derrotas. No Bento Freitas, o Brasil de Pelotas recebeu o Figueirense. No primeiro tempo, um início morno, mas o Brasil conseguiu abrir o placar aos 34 minutos do primeiro tempo com um gol de pênalti. Depois disso, o jogo melhorou. O Brasil atacou bastante, mas não conseguiu ampliar a vantagem. No segundo tempo, o Figueirense foi para cima e com isso abriu espaço. Aí o Brasil vinha no contra-ataque. O Brasil só não ampliou a vantagem porque o goleiro Denis do Figueirense pegou tudo, mas não conseguiu evitar a derrota. Ficou nisso aí, 1-0 para o Brasil de Pelotas, que conseguiu a sua primeira vitória no campeonato, e o Figueirense que perdeu a sua primeira e perdeu o 100% aí de aproveitamento. Encerrando a terça, nós tivemos o confronto de Londrina e Fortaleza no Estádio do Café. No primeiro tempo, um gol aí relâmpago do time do Londrina. Aos 2 minutos do primeiro tempo, o Fortaleza atacou o primeiro tempo inteirinho e conseguiu empatar no finalzinho, aos 46. No segundo tempo, o Fortaleza veio com a mesma pegada, já que o Londrina se recuou muito. O Fortaleza conseguiu marcar o seu segundo gol, que seria o gol da vitória, mas porém o gol foi anulado. Errado, porque o jogador do Fortaleza não estava impedido. Então, nesse jogo aí, terminou 1-1, mas a arbitragem foi decisiva, prejudicou muito o time do Fortaleza aí. Na sexta-feira, o Sampaio Corrêa recebeu o Paysandu. No primeiro tempo, o Sampaio foi rápido e abriu o placar aos 2 minutos, mas não demorou muito e aos 9 minutos o Paysandu empatou. Depois disso, o Sampaio Corrêa pressionou muito e até bola na trave teve, mas não conseguiu marcar o gol aí. No segundo tempo, o Sampaio Corrêa continuou melhor, mas não conseguiu fazer o gol da vitória. Ficou nisso aí, 1-1. Num bom jogo, disputado aí esse jogo entre Sampaio Corrêa e Paysandu. No Rei Pelé, o CRB recebeu o Atlético Goianiense. No primeiro tempo, o CRB começou até se defendendo, mas logo foi para o ataque e conseguiu marcar o seu gol aos 9 minutos do primeiro tempo. 2 minutos depois, fez o segundo gol e ainda deu tempo para mais um aos 39. No segundo tempo, o CRB se recuou e apenas jogou no contra-ataque, administrou a vantagem. O Atlético Goianiense até tentou, mas só conseguiu descontar no finalzinho, aos 46 do segundo tempo. 3-1 aí para o CRB, que conquistou a sua primeira vitória aí no campeonato. Encerrando a sexta-feira, tivemos Oeste Curitiba na Arena Barueri. No primeiro tempo, o Oeste até ficou mais tempo com a bola, mas não conseguia atacar com qualidade o Curitiba. Já o Curitiba chegava ao gol do Oeste apenas com bola parada. No segundo tempo, os dois times vieram melhor.
O Oeste conseguiu marcar o seu gol no primeiro lance de ataque que teve aí. Mas o Coxa conseguiu empatar aos 25 minutos do primeiro tempo. Depois disso, ambos os times tiveram oportunidades, mas nenhum conseguiu matar o jogo. E ficou nisso aí, 1-1. Um empate justo pelo que as duas equipes mostraram dentro de campo. No sábado, o Avaí recebeu o São Bento na ressacada. No primeiro tempo, o Avaí abriu o placar logo aos 9 minutos com gol de pênalti. O São Bento não se abateu e empatou 4 minutos depois. Depois disso, foi jogo de defesa contra ataque. O Avaí só atacou e o São Bento só se defendeu. Se defendeu bem, porque ficou nisso aí. 1-1. E o São Bento ainda não perdeu no campeonato. Segue invicto aí o time do São Bento. No Serra Dourada, o clássico goiano aí, Goiás e Vila Nova. Um passeio do time do Vila Nova aí que confirmou a boa fase. Foi melhor praticamente o jogo inteiro. Abriu o placar logo no início aos 8 minutos. Porém, o Vila errou e se recuar muito e o Goiás empatou aos 22. Mas depois disso, o Vila Nova se ligou e foi para cima. Poderia ter saído para o intervalo com a vantagem. Até bola no travessão teve. No segundo tempo, o Vila Nova seguiu pressionando e fez o seu segundo gol aos 17 minutos do segundo tempo. E aos 25 fez o terceiro em um contra-ataque e matou o jogo. O Goiás chegou mais na bola parada aí. Com esse resultado, o Vila Nova assume a liderança da Série B e segue 100% aí no campeonato. 4 jogos, 4 vitórias. Já o Goiás segue sem vencer no campeonato e tem apenas 1 pontinho. E encerrando a rodada, nós tivemos o clássico de Campinas, Guarani e Ponte Preta. No primeiro tempo, o Guarani até abriu o placar com um gol contra de Danilo Barcelos aos 11 minutos. Mas a Ponte Preta não se abateu não, hein? Aos 22 conseguiu empatar e virou aos 25. O Guarani até tentou empatar esse jogo aí, mas não conseguiu. No segundo tempo, a Ponte veio determinada a matar o jogo e aos 10 minutos ampliou a vantagem. O Guarani descontou aos 27 com gol de pênalti aí, mas ficou nisso aí. 3-2 para a Ponte Preta, um resultado justo, porque a Ponte Preta foi melhor o jogo todo. Apesar de ter saído atrás, a Ponte Preta soube aproveitar melhor as oportunidades de gol que teve. E não se abateu mesmo saindo atrás do placar e ainda com um gol contra. Poderia ter se abatido e ter descambado esse jogo aí. Nesta rodada, o que eu gostaria de destacar para vocês é o bom desempenho dos visitantes. Foram 4 vitórias dos visitantes. Claro que foram 2 vitórias fora em clássicos, né? E a gente pode descontar assim, mas mesmo assim é um bom desempenho aí dos visitantes. Apenas 2 vitórias dos mandantes e 4 empates. Outra curiosidade, os 4 empates todos por 1-1. O destaque da rodada foi o Vila Nova, para mim, que é o único time que segue 100% e agora assumiu a liderança isolada. Outro destaque é a Ponte Preta, que joga fora de casa muito melhor do que joga dentro de casa. Ponte Preta é o time que perde em casa e ganha fora. É incrível. Mas a gente não pode esquecer da arbitragem que errou feio com o time do Fortaleza. O Fortaleza também tinha que estar liderando o campeonato ao lado do Vila Nova, porque se não tivesse tido o gol anulado, teria ganhado do Londrina e estaria também 100% no campeonato. Bom, pessoal, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram desse vídeo, deixe seu joinha, deixe seus comentários que eu respondo assim que puder. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva para receber todos os meus vídeos. Um beijão para vocês e até a próxima!